Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Gonçalves, eu estou aqui com a nossa amiga Marilu, diretamente do canal Recanto do Bambu, para ensinar vocês hoje a utilizar aí um composto que você tem na sua casa, que você pode produzir na sua casa, que vai ajudar na sua horta, disponibilizando nutrientes, também alcalinizando aí o pH do solo, mantendo o solo de uma maneira mais porosa e também afastando algumas pragas, isso mesmo, pragas da sua horta ou do seu vaso. Fique no vídeo até o final, porque você precisa aprender a maneira correta de aplicar para não estar aí, em vez de beneficiando as suas plantas, prejudicando. Porque existem alguns tipos de solo que você ou não pode colocar, ou pode colocar, mas numa quantidade muito pequena. Então já se inscreve, já deixa seu like e vamos aí para aprender como usar esse composto na sua casa. Nós estamos aqui com esse composto que é a cinza de madeira queimada. Existem vários tipos de cinza de madeira queimada, as boas e as ruins. As cinzas boas são aquelas em que você utiliza apenas lenha, madeira, palhada, casca de arroz e etc. Sem gordura, sem temperos, sem óleo, sem sal grosso, que é o caso da cinza de churrasqueira. As boas seriam um fogão a lenha, um forno a lenha, uma lareira, uma fogueira que você acendeu ali. E a cinza ruim seria a cinza da churrasqueira, que é aquela cinza que cai sal grosso, gordura, e isso daí vai prejudicar a sua planta ao invés de trazer benefícios para ela. Essa cinza nada mais é do que uma maneira de você disponibilizar os nutrientes de uma forma mais rápida aí para a sua planta. Porque esse processo que aconteceu aqui, ele acontece na natureza, porém de uma forma muito devagar. A madeira se decompõe ali em cima da terra, em cima das plantas, e vai disponibilizando gradativamente aí esses nutrientes para o solo. Você utilizando a cinza, você já vai estar disponibilizando imediatamente os nutrientes que tem na madeira para o solo, tá? Eu vou estar falando aqui para vocês quais são esses nutrientes. A madeira, ela possui todos os nutrientes que a planta precisa. Porém, alguns, quando você faz aí a queima, eles se volatilizam, eles evaporam, como é o caso do nitrogênio. Então, a cinza de madeira queimada, ela não é rica em nitrogênio, ela não possui nitrogênio. O que você vai conseguir com a cinza de madeira queimada? Você vai conseguir primeiramente elevar o pH do solo que você está utilizando aí. Se o seu solo é um pH mais ácido, o que são pHs ácidos? A nossa escala ela varia de 0 a 14 de pH. De 0 a 7, um pH mais para ácido, tá? De 7 para 14, um pH mais alcalino. Então, se o seu solo ele vai de 0 a 7, você pode estar utilizando aí também como corretor de acidez. Por que você precisa corrigir o pH do seu solo? Porque algumas plantas, como hortaliças, elas gostam de um pH mais neutro. Nem muito alcalino, mas nem muito ácido. Se ele tiver aí entre 4 e 5, é legal você estar acrescentando aí para dar uma alcalinizada no seu solo e a sua planta produzir e ficar mais bonita, com as folhas mais vistosas. Porém, existem algumas plantas que não gostam aí de um pH alcalino. Elas gostam de um pH do solo mais ácido, que é o caso das azaleias. Então, se você está utilizando cinza de madeira queimada numa planta aí que gosta de um pH mais ácido, você vai estar prejudicando aí o crescimento e desenvolvimento dessa planta. Então não utilize ou utilize numa quantidade muito pequena. Então essa foi a primeira dica. Por que eu comecei a nossa dica falando de pH de solo e alcalinidade e não de disponibilidade de nutrientes? Porque não adianta você estar disponibilizando nutrientes para o seu solo se você estiver prejudicando aí o crescimento da sua planta com um pH ácido ou um pH alcalino. Não faz sentido. Vamos falar agora então de nutriente, que é o que você deve estar esperando. O que isso daqui vai disponibilizar para o solo? É rico em potássio, cálcio, magnésio, tá? Vamos começar pelo cálcio. O cálcio faz parte da estrutura celular. Ele ajuda aí no crescimento, no desenvolvimento de novos brotos e na formação de novas raízes. Então ele tem o seu papel muito importante no crescimento da sua planta. O segundo, mas não menos importante, é o magnésio. O magnésio é responsável pela formação da clorofila. A clorofila é aquela partezinha verde que você tem nas folhas. É ela que vai ajudar a sua planta a fazer fotossíntese. A fotossíntese que ajuda aí a disponibilizar o alimento para a sua planta, a dar energia para ela poder crescer e continuar todo o seu ciclo. E o mais importante, que é o nosso ponto-chave da cinza de madeira queimada, é sem dúvida nenhuma o potássio. O potássio ele é um macronutriente. Macronutrientes são os nutrientes essenciais em grandes quantidades para a planta, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. O potássio ele é essencial para a formação de energia,
para a resistência da planta, para a formação de flores, para a formação de frutos, entre outros milhares de benefícios que ele traz para a sua planta. Além desses 3 nutrientes que eu falei para vocês, a cinza de madeira queimada também possui micronutrientes. Micronutrientes são nutrientes que não são essenciais em grandes quantidades pela planta, porém ajuda muito aí na formação de flores e frutos. Beleza, eu já falei para vocês então os benefícios que essa cinza de madeira queimada vai trazer para a sua horta ou para o seu pomar ou para o seu vaso. Agora a gente vai estar ensinando vocês a aplicar, porque a aplicação é muito importante para você não estar queimando aí as suas plantas. Se você não sabe qual o pH do solo que você vai estar querendo aplicar essa cinza de madeira queimada, eu vou te passar a dosagem mínima para você não errar para cima, porque é muito melhor você errar para baixo e não prejudicar a sua planta queimando ela, do que você errar para cima e acabar com a sua planta. A dosagem mínima que você vai aplicar é 50 gramas por metro quadrado. 50 gramas de cinza parece pouco, mas não é, porque a cinza, como ela é muito porosa, se você pesar, você vai ver que dá bastante cinza. Então, se você não sabe qual o pH, 50 gramas de cinza. A dosagem máxima que você pode estar utilizando são 100 gramas por metro quadrado. Geralmente, você tem que fazer essa aplicação no plantio. O que é aplicar no plantio? Você vai estar no seu canteiro, antes de você vir com as mudas, você vai incrementar essa cinza no solo, na proporção que eu indiquei. Vai estar revirando esse solo para fazer uma mistura bem homogênea. Vai preparar o seu canteiro, aí você vai vir com as plantas. Essa é a maneira correta. No vaso a mesma coisa. Quando você for preparar seu vaso, você vai pesar a quantidade de terra que você vai estar utilizando aqui. A Marilu está comendo a nossa couve, como vocês podem ver. Você vai pesar a quantidade de terra do vaso e vai colocar a proporção que eu indiquei para vocês, tá? Revirando bem, misturando bem, e depois você vai estar fazendo a plantação da sua mudinha. Jonathan, eu já tenho meu vaso pronto. Como que eu faço para aplicar isso daí após o plantio? Você vai pegar uma camada fina de cinza de madeira, não precisa ser na proporção que eu indiquei no plantio, que é 50 gramas ou 100 gramas. Você vai pegar essa camada fina, você vai aplicar aqui ao redor do caule da sua planta. Não deixe entrar em contato com folha e nem com caule, porque isso vai queimar a sua planta. Você vai aplicar ao redor, vai pegar uma pazinha ou uma colherzinha e vai estar aqui, ó, dando uma leve revirada nessa terra para ela dar uma misturada aí com a cinza, tá? Em seguida você vai pegar um regadorzinho e vai regar até você ver essa cinza de madeira queimada dar aquela lixiviada para as raízes. Não pode ficar montinho de cinza de madeira queimada, porque os montinhos eles possuem sais. E esses sais eles vão cristalizar e vão queimar aí a raiz ou o local que ele vai ficar no vaso. Existe uma maneira de aplicação também que você pode estar fazendo para espantar pragas. Quais são essas pragas? As mais conhecidas são lesmas, caramujos e caracóis, tá? Eu já ouvi falar também que ajuda a espantar formiga cortadeira. Eu não posso falar para vocês que ajuda porque eu não fiz o teste ainda. Eu vou estar fazendo esse teste e se der certo eu posto aqui no canal para vocês. E é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar até aqui. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele like no nosso vídeo. Compartilha com a galera e até o próximo vídeo. Abraço!